Bom dia, dia 21 de agosto de 2024. Levanta-te para mais um dia. Coragem para conquistar. Disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde há leite e mel, com fartura, e a dará a nós. Essa passagem está no livro de Números, no capítulo 14, versículos 7 e 8. E quem disse isso, que a terra era muito boa, foi Josué e Caleb. Moisés enviou aqueles espiões lá para ver como que era a terra. O Senhor sempre tem uma terra prometida, onde tudo é maravilhoso para nós. Mas a gente precisa percorrer o caminho para alcançar lá. Nós vivemos em uma corrida, a corrida pela vida eterna. Se a gente olhar com bons olhos, tudo será bom. Se a gente professar palavras, professar promessas na nossa vida, da mesma fonte que jorra a água viva, que é Deus, vai ser tudo uma maravilha. Mas tem gente que olha e vê defeito em tudo, porque os seus olhos são maus. Se seus olhos forem bons, você vai olhar tudo o que tem de bom. E tenha certeza, se Deus te prometeu, vai se cumprir. Fica com a palavra de Deus sobre a tua vida. E a palavra-chave do dia é coragem. Foi assim que Deus falou com Josué. Assim, quando Moisés morreu e Josué estava de luto, mas não viveu o luto. Josué, seja forte e corajoso. Assim como eu fui com o meu servo Moisés, serei contigo. Qual é o teu medo que você tem? Pois enfrenta ele, porque Deus é contigo. Coragem, você foi chamado para ser cabeça e não cauda. Deus dá um espírito de ousadia e não um espírito de fracasso e medo. Deus coloca nas tuas mãos as armas certas para tu guerrear, mas você tem que se levantar. Você tem que se posicionar, você tem que ir adiante. E cada batalha você vai vencer, até vencer a guerra final. E a indicação bíblica hoje fica em Salmo 102. Eu orei esse salmo no dia da despedida do meu irmão. Foi um domingo pela manhã, o sepultamento do corpo do meu irmão, e eu orei esse Salmo 102 antes de sair de casa. É uma súplica do rei Davi. Senhor, ouve a minha oração e chega a ti o meu clamor. Não escondas de mim o teu rosto no dia da minha angústia. Inclina para mim os teus ouvidos no dia que eu te clamar depressa, porque os meus dias se consomem como fumaça e os meus ossos ardem como lenha. Meu coração está ferido e seco como a erva, porque até me esqueci de comer o meu pão. Já os meus ossos se pegam à minha pele em virtude do meu gemer doloroso. Sou semelhante ao pelicano no deserto. Sou como um mocho nas solidões. Velo e sou como um pardal solitário no telhado. Os meus inimigos me afrontam todo dia. Os que contra mim se enfurecem me amaldiçoam. Pois tenho comido como cinza o pão e misturado a bebida com lágrimas. Por causa da tua ira e da tua indignação, tu me levantastes e me arremessastes. Os meus dias são como a sombra que declina, e como a erva me vou secando. Mas tu, Senhor, permanecerá para sempre, e a tua memória de geração em geração. Tu te levantarás e terá piedade de Sião, pois o tempo determinado já chegou. Porque os teus servos têm prazer em tua pedra e se compadecem do pó. Então as nações temerão o nome do Senhor, e todos os reis da terra a sua glória, quando o Senhor edificar Sião e a sua glória manifestar, e não desprezar a oração do desamparado. Isso se escreverá para a geração futura, e o povo que se criar louvará ao Senhor. Porquanto olhará desde o alto do teu santuário, desde os céus o Senhor observou a terra.
para ouvir o gemido dos presos e soltar os sentenciados à morte, a fim de que seja anunciado o nome do Senhor em Sião e o seu louvor em Jerusalém, quando os povos todos se congregarem e os reinos para servirem ao Senhor. Bateu a minha força no caminho e abreviou os meus dias. Dizia eu: Deus meu, não me leve no meio dos meus dias, tu cujos anos alcança a todas as gerações. Desde a antiguidade fundaste a terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Como uma veste, envelhecerão e serão mudados. Mas tu é o mesmo, e os teus anos nunca terão fim. Os filhos do teu servo continuarão, e a sua descendência ficará firmada em ti, Senhor. E vamos orar ao nosso Deus agradecendo por esse salmo lindo, né? Que coloca toda a nossa fé, nossa vida nas mãos do Senhor. Muitas vezes a gente pergunta para o Senhor o porquê de alguma coisa, né? E a gente precisa perguntar o para quê. Porque a gente não tem direito de confrontar a vontade do Senhor. A gente sabe que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Ele já conhece o passado, o presente e o futuro. Ele já sabe o porquê de tudo. E Deus não tem que explicar nada pra gente. Mas a gente tem que aceitar e confiar que Ele está fazendo o que é o certo, o que é o melhor para cada um de nós. E no dia do sepultamento do meu irmão, eu me questionei muito. Falei: oh Deus, por que o Senhor não levou eu, que já estava com meus filhos já grandes, mais fácil de entender? E eu estava doente, já tinha passado por 2 cirurgias. A médica estava esperando os exames marcadores de tumores para ver se eu ia fazer quimio ou rádio. E o meu irmão estava saudável, foi trabalhar e não voltou, né? Morreu naquele acidente, o avião que ele pilotava caiu, né? Ele mais 4 pessoas morreram ali, todos deixaram filhos pequenos. E o meu irmão deixou ainda a esposa grávida, né? E eu ficava olhando para aquilo, a filhinha dele de 5 anos era muito apegada com ele. E a bebezinha que ele tanto queria mais um filho, o filho mais velho, primogênito, que tem a mesma profissão. E eu vendo toda aquela situação, a viúva, o meu pai e minha mãe, que é a dor de perder um pai e uma mãe, né? E eu perguntei isso para Deus. Deus, não seria mais fácil ter levado eu, que estava sofrendo, que estava passando por doença? E Deus falou para mim que eu não estava preparado. E que meu irmão já estava preparado. Meu irmão já não era daqui. Todo dia a gente busca em viver uma vida em santidade. Meu irmão não apenas pregava o evangelho, meu irmão vivia o evangelho todo dia. Ele apregoava para ele, para depois pregar para o outro. Meu irmão buscava santidade todo dia na presença do Senhor. Então ele era como Jó, um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal todo dia. Meu irmão já não era aqui desse mundo. Meu irmão já vivia a vida eterna, a vida no céu, com a presença do Senhor. Ele era humilde, manso, um homem cheio da presença de Deus. E foi por isso que Deus escolheu levar ele e deixar eu, porque eu tinha muito que aprender. E depois desse processo do luto, no processo do luto, eu renasci. E eu estou vivendo experiências extraordinárias com Deus. E o nosso Deus é assim. Ele faz coisas inexplicáveis na nossa vida. Mas Ele vai falar no teu íntimo. Lá em Malaquias fala que Deus, sempre quando vai fazer algo, Ele se revela aos seus profetas. Que você venha ter intimidade com Deus, que você venha todo dia ter mais sede e fome da palavra do Senhor, de ter uma vida íntima com Deus, para que Deus te mostre o que Ele quer de você aqui nessa vida e que você se posicione e fale para o Senhor: eis-me aqui, faça-se em mim segundo a tua vontade. Pai amado, Pai querido, obrigada, Senhor, por mais um dia de vida, Senhor, porque até aqui o Senhor tem sido meu sustento, Pai. O Senhor tem sido meu renovo, o Senhor tem sido minha alegria, Pai.
Obrigada, Deus, pela oportunidade de conhecer a Ti, Pai, antes de partir aqui desse mundo, Pai. Obrigada, Senhor, pelo Senhor perdoar todos os meus pecados, as minhas falhas, Senhor. Obrigada, Senhor, porque Tu me pegou uma pedra bruta e vem me lapidando, e eu preciso muito, muito, muito ser lapidada. Oh, Deus, eu preciso descer mais e mais na mão do oleiro. Eu preciso tirar vestígios ainda, Senhor, que não vem de Ti, que não provém de Ti, Pai. Que eu diminua, que eu mortifique a minha carne, Senhor, para que Tu cresça e apareça, Senhor. Para que vivifique o Teu Espírito na minha vida. E assim eu seja, aonde eu for, Pai, canal de bênção. Aonde eu for, eu seja instrumento de paz. Aonde eu for, Pai, eu seja usada por Ti, Pai, como Tu queiras, Senhor. E vamos, assim, colocar à disposição na mão do Senhor. Ele sabe de tudo. Que Deus abençoe teu dia poderosamente. Que o Senhor esteja contigo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.